Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós estamos aqui com o pessoal da Universidade Metodista para fazer uma palestra para nós, são alguns alunos. O André, o Fábio, o Marlon, Luciana, Mônica e Ricardo Silva, do curso de Gestão de Políticas Públicas. Eles vão falar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, é um tema importante, pois se trata de recursos, aplicação de recursos na saúde, na educação, no transporte, etc. Então, eu gostaria de dar a contribuição de todo mundo. Vou chamar agora o Ricardo Silva, que é um dos representantes do grupo, para poder falar um pouquinho sobre o tema. Boa tarde a todos, a todas. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre Lei de Responsabilidade Fiscal. A palestra não vai demorar muito tempo, até porque a nossa ideia não é aprofundar sobre isso. É falar sobre o tema para que vocês possam conhecer um pouco. Para aprofundar, precisa estudar um pouco mais. Mas terão informações importantes que vão ajudar muito no dia a dia. Sei que vocês são um grupo ligado à educação de jovens e adultos, e às vezes nós não sabemos o porquê que falta dinheiro na educação, que falta dinheiro na saúde, que falta dinheiro no transporte, que falta dinheiro no trabalho social. E faz parte do nosso curso de gestão pública demonstrar isso. Eu vou pedir licença para falar aqui sentado, onde estou, porque o lugar não é tão grande assim, e senão eu vou ficar no foco da luz aí. Eu preciso das minhas anotações, que estão na mesa. Então, nós estudamos quero pedir também a autorização de vocês, porque esse vídeo vai para a faculdade, provavelmente vai aparecer alguns ossos de vocês aí. Espero que vocês nos autorizem. Nós da Metodista, curso de Gestão Pública, nós temos que fazer um trabalho que se chama PAP, Plano de Ação Profissional. O nosso que foi sugerido que nós fizéssemos esse semestre era sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. E o tema é muito amplo, é uma lei nova, que trata de vários temas dentro deste principal, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentre eles, a questão de licitações, tomadas de preço, compras. Vocês imaginem que até a ditadura militar, na década de 60, 70, nós não tínhamos regras para as compras. E isso é uma coisa nova, nós tivemos que estudar também para poder fazer o PAC. Vou falar um pouquinho sobre isso. Isso é importante porque os recursos que os nossos governantes usam são recursos que saem do bolso de todos nós que estamos aqui. E se nós não soubermos aonde está sendo gasto o recurso, aí fica difícil. Eu sempre digo, quando converso sobre isso, que é como se você estivesse em casa e o marido recebesse o pagamento no dia 5, no dia 10, e que a mulher não soubesse onde ele gastava o dinheiro. É uma moleza, né? Bons tempos aqueles. Agora não, nas lojas Olerites, então você não pode gastar tudo, não pode tomar muita cerveja, não pode ir para muita festa. É um controle do orçamento. Se pensar a União, é pensar sobre isso, né? Então tem alguns gastos que são obrigatórios por lei. Por exemplo, alguém que sabe nos dizer quanto que é obrigado gastar do orçamento com educação? Saber, né? Vocês que fazem educação de jovens e adultos e sabem que a maioria das pessoas não tiveram acesso à educação num período porque faltou recurso. Hoje é obrigatório, do artigo 25, que se gaste no mínimo 25% da arrecadação do município com educação. Então o município, vamos supor que tivesse arrecadado 100 mil. Precisa gastar 25 mil com educação. Então, mas eu vou começar a falar pelo slide para dar uma ideia de organizar melhor. Então, vamos ver um pouquinho. Introdução. A transparência nas finanças públicas tem se tornado tema de muitas polêmicas nos últimos anos, envolvendo a administração pública. Polêmicas como obras superfaturadas, desvio de verba,
falta de investimento em serviços essenciais. Consegue ler daí, Luciano? Sim. Tome aí o segundo bloco. A sociedade almeja uma gestão fiscal eficiente e eficaz, apresentando maior preocupação com os valores dos tributos pagos por ela. Sendo assim, torna-se claro o desejo de conhecer como os recursos estão sendo aplicados Marlon, lê a próxima. pelos administradores. Lê a próxima, você. A transparência. A transparência nas finanças públicas é uma das características mais marcantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à divulgação dos instrumentos com linguagem simples e objetiva. Consegue ler, Mônica? Lei de responsabilidade fiscal garantir a divulgação de informações em linguagem compreensível de como estão sendo investidos os recursos públicos, mas infelizmente a grande maioria da sociedade ainda não tem conhecimento sobre as características desta lei. Não passa não. Vocês estão vendo como que como é importante isso? Olha só, a sociedade almeja uma gestão fiscal eficiente e eficaz, apresentando maior preocupação com os valores dos tributos pagos por ela, que é o que eu estava dizendo antes de nós começarmos aí. Sendo assim, torna-se claro o desejo de conhecer como os recursos estão sendo aplicados pelos administradores. Ora, se nós nem sabemos qual a obrigatoriedade do que tem que gastar com educação, alguém sabe quanto é obrigado a gastar na área da saúde? Reclama que não tem médico. Então, por conta de lei, existe uma legislação também para isso. O gasto com a saúde é de, no mínimo, 15% do orçamento. De novo, no exemplo, se tiver 100 mil, o gestor público tem que gastar 15 mil. Ah, mas como é que eu vou saber se ele gastou? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Nós vamos saber porque tem site de transparência. Vocês podem hoje, com acesso à internet, ter toda a informação diária do que se gastou com a educação. Se você entrar no site de Ferraz, você vai ter o que gastou no mês, o que gastou no ano e o que gastou diariamente. Se você entrar no site, e nós estamos falando um pouquinho sobre o tema da cidade de Ferraz, se você entrar em qualquer site de transparência das cidades, que são o site de transparência da União, que pega todas as cidades. Então entra um pouquinho aí para a gente poder lançar um pouquinho mais. Até aí está claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu já estou respondendo, eu estou falando alguns temas que eu acho que é importante que vocês tenham informação, tá bom? A lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000, foi criada objetivando impor o controle de gastos dos entes federados, condicionada à capacidade de arrecadação de seus tributos. Surgiu da necessidade de se evitar que os gestores promovessem obras de grande porte juntamente no final de sua gestão, fazendo com que os sucessores herdassem as contas. Ela objetivou também paralisar a negligência e o uso indevido dos recursos públicos, para dar maior transparência à ação dos administradores. O que acontecia? No final de gestão do prefeito, o prefeito ia lá e começava uma ponte, começava uma escola, começava uma creche, e depois não tinha orçamento, depois para continuar aquela obra. Então a lei visou também isso, coibir esse tipo de ação, coibir a má gestão do recurso e a negligência que se tem. Pra você ter uma ideia, no trabalho que nós fizemos sobre Ferraz, no ano de 2000 e não tenho certeza absoluta, segundo o mandato do Jorge, nós estamos em 2014, 2012. Em 2008, Ferraz tinha uma dívida pública de 44 milhões de reais. Ferraz terminou o mandato, o Jorge terminou o mandato dele em 2012 com 144 milhões de reais de dívida pública. E no início do governo dele, que ele fez um governo de 8 anos, a dívida pública do município era 15 milhões. O prefeito atual, que é o Filó, fazer a mesma coisa, o outro prefeito está mais comprometido. Você pega cidades, a lei ela colocou regras para isso. Hoje você não pode mais fazer algumas loucuras. Tem cidades que comprometia a sua arrecadação 2 vezes o que arrecadava em dívida.
Aí não tinha como pagar. Um exemplo simples, você ganha R$1.000, você faz uma conta para pagar de R$2.000 no mês, você vai pagar? Então o município sempre ficava buscando depois acordo com a União, acordo com o Estado, para rolar a dívida. Então tá lá, ó. Fora disso, a lei de responsabilidade fiscal, LF, no último ali, estipulou um limite de gasto com o pessoal de 60% da receita da corrente líquida. Ou seja, você já tem que gastar 15 mais 25, são 40%. Se você gastar 60% em folha, você tem o que para investimento? Não tem mais nada. Você está na sua casa, ó, gasta R$25 para pagar o aluguel, 25% para pagar o aluguel, 15% para pagar as despesas fixas, luz, água, telefone. E gasta 60% de comida. Dá para comprar roupa? Dá para pintar a casa? Dá para ampliar a casa? Então já tem lá, ó, 60% de pessoal da receita corrente líquida para Estado e município e 50% para a União. Então o município não pode gastar mais que 60%. Não dá para gastar mais, porque ele já tem a obrigatoriedade de gastar 15% com saúde e 25% com educação. Se ele gastar mais que 60% com o pessoal, não tem gestão. Isso faz com que também evite essa questão de próximo de eleição e ano eleitoral, se contratar bastante funcionário público. Foi pensando nisso. Para evitar o endividamento excessivo, determinou uma relação de 1,2 entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida, tanto para os estados quanto para os municípios. Não pode ter dívida, um orçamento 1,2 de gasto. Estão compreendendo? Continue aí, que depois eu vou falar do impacto desse sobre o nosso município. 4 pilares são básicos da lei de responsabilidade fiscal. O planejamento. Se eu não planejar o que eu vou gastar com educação, que eu vou gastar com saúde, que eu vou gastar com pessoal, não vai dar para poder fazer isso. Imagine, como é que eu vou fazer as obras que eu prometi na campanha ainda? Aí danou-se tudo, né? A transparência. Horas, quem de vocês tinha conhecimento disso? A lei foi criada em 2000, nós estamos em 2014, então nota-se que essa informação ela não está toda hora com a gente. E vocês são formadores de opinião, imagine as pessoas mais simples. Então, o controle, então tem que ter Tribunal de Contas que fiscaliza, tem que ter penalidade e a responsabilização. Hoje tem a questão de elegibilidade para quem não cumpre a lei de responsabilidade fiscal. Bom, aí eu vou falar um pouquinho do que é Ferraz, porque o estudo que nós estamos fazendo, nós estamos finalizando, fala sobre Ferraz e Vasconcelos, que é o município que vocês estão aqui. E aí está dizendo um pouquinho sobre Ferraz, eu não vou falar muito sobre isso, porque Ferraz é uma cidade que a maioria de vocês já conhecem, mas eu preciso dizer um pouquinho. Ferraz é um município do estado de São Paulo, localizado na região metropolitana da capital paulista, faz parte da microrregião de Mogi das Cruzes. A população em 2010 era de 168.290 habitantes, não, 168.290 habitantes, sendo que hoje é mais do que isso, mas como nós precisamos colocar no trabalho de faculdade dados que estão consolidados, nós não podemos, nós temos que citar fontes onde nós tiramos essas informações, então não vai dizer mais ou menos 180 mil, porque hoje já tem mais que 180 mil, por ser parte de uma cidade da grande São Paulo, cidade dormitório, todo segundo aumento da população. Grande parte da população desloca diariamente em transporte de grande capacidade, ou seja, trens da CPTM, para trabalhar em outros municípios do Alto Tietê, e principalmente no município de São Paulo, por causa da baixa atividade econômica. Você fala um pouquinho aí sobre a entrevista. O grupo PAP faz com as dificuldades iniciais. Acho melhor deixar eu falar. Quais dificuldades iniciais na aplicação da LF na gestão municipal da qual você faz parte? Então, só para vocês entenderem, e as pessoas estão se filmando aqui, o que acontece? Nós tivemos que fazer uma entrevista com o secretário
de Fazenda do município, para ele nos dizer um pouquinho como é que estava aqui, em quais faz parte do nosso trabalho para o PAC, fazer um levantamento da situação do município. Então, para fazer esse levantamento, como me colocou, nós entrevistamos o Michael, que é o secretário de Fazenda, respondeu algumas perguntas. Dá uma passadinha aí para mim, gentileza, para a próxima. Eu não vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque é um tema, as perguntas são umas 20 perguntas, e se eu fosse ler todas as perguntas, acabaria não dando tempo, porque eu só tenho que fazer esse trabalho em 20 minutos. Então eu estou fazendo um breve relato, mas nós queremos voltar aqui em outra oportunidade para poder debater um pouquinho mais sobre isso, porque nós achamos de suma importância. Nós notamos na pesquisa que nós aplicamos no secretário, que as informações são muito confusas. Os sites de pesquisa que nós estamos utilizando também, quando você se atém, nós buscamos informação sobre orçamento e gasto com educação, com saúde, com pessoal, no site Transparência Ferraz, é um site da União, e buscamos também no Tribunal de Contas. Incrível, os números não batiam. Então nós notamos também que, por ser ainda uma lei nova, ainda tem poucas informações fiéis, de fato. Nós vamos usar a informação que está colocada no site de Transparência Ferraz, daquilo que tem em gasto em educação, em saúde, em pessoal. E nós notamos também o que nós percebemos aqui na fala com vocês, a pouca divulgação disso. Como a legislação diz que tem que publicar e dar publicidade, os que tem feito o poder público, ele publica no jornal, publica no site, faz uma audiência pública com os vereadores, sem grande publicidade, e depois diz que está tudo certo. Sendo que não é isso que deve ser, que se ter para que a gente possa ter boa gestão de recursos públicos. Seria necessário que fizesse audiência pública chamando de fato a população, era importante que tivesse telões nas praças públicas e locais públicos, para que a gente pudesse ter de fato mais visibilidade, para que a população compreendesse da forma simples que eu exemplifiquei aqui. O recurso é de todos nós, se nós não soubermos aonde gasta o recurso, como é que nós vamos fiscalizar? Então, infelizmente, nós só tínhamos 20 minutos para falar sobre isso. Certamente os outros alunos gostariam de contribuir, enriquecer essa explanação nossa, mas nós não vamos ter a oportunidade de fazer isso hoje. Nós ficamos devendo algumas informações para vocês, mas assim que ficar pronto o nosso trabalho, nós vamos deixar uma cópia aqui no Educar, para que vocês possam usufruir disso. Parabéns pela educação, muito obrigado a todos. Palma para nós, né?